Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está joinha. Você que não é inscrito ainda no meu canal, se você gostar, se inscreva, deixe o seu joinha, deixe o seu like para me ajudar a divulgar este canal, tá bom? Vamos falar mais um pouquinho hoje sobre nós seres humanos. Estou aqui com a minha Bíblia Sagrada, eu gosto muito, muito mesmo, ela está bem velhinha, porque eu uso mesmo e gosto de relacionar tudo que eu falo aqui, de comparar e de ler mesmo, de estudar as coisas que estão no livro sagrado que eu creio, que é o nosso manual de instrução aqui para nossas vidas. Vamos falar hoje sobre problemas. Surgiu probleminhas aí na sua vida? Vamos aprender o que fazer quando surgir aí os problemas. Eu vou mencionar algumas coisas da Sagrada Escritura e ver como que Deus agiu diante de algumas situações e assim Ele está nos ensinando como nós devemos também agir diante de situações. Lá no início da Bíblia, tem um versículo que diz assim que Deus, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e havia trevas. E eu pergunto para você, quando o Espírito de Deus pairava sobre aquelas águas e Deus viu ali trevas, o que Deus disse? Ele disse assim, nossa, como está escuro, foi isso que ele disse? Não. Mas ali Deus, ele chamou uma existência daquilo que ele queria que fosse. Ele disse assim, ó. Ai, perdão. Ele disse: haja luz. E houve luz. Olha só. Ele estava ali diante das trevas. E ele disse: haja luz e houve luz, ensinando que nós devemos falar com as situações que nós queremos transformar. O que Davi disse quando ele se deparou diante do gigante Golias? Será que Davi disse assim: nossa, que gigante grande, eu não posso lutar com ele? Será que foi isso que Davi disse? Se você conhece a história, você sabe muito bem o que Davi disse. E Davi disse alguma coisa muito importante. Ele disse assim, ó: ainda hoje o Senhor me entregará a sua cabeça. Ele disse assim que naquele dia ele iria matar o gigante e iria cortar a cabeça do gigante. Olha só que ousadia de Davi. Ele viu o gigante, onde todos estavam ali com medo daquele gigante, e Davi foi muito ousado ao dizer que ainda hoje o Senhor o daria nas mãos dele, e ele mataria, ele cortaria a cabeça. Então nós vemos que nós não devemos chamar Deus, assim como muitas das vezes nós pensamos que é certo, e clamar a Deus para falar do problema nosso, da situação que está ocorrendo. Como assim, dizendo assim, Deus, o Senhor está vendo que está acontecendo isso, Deus me ajude em todo tempo. Se você gosta da história bíblica, é um manual verdadeiro, assim, verdadeiramente para ensinar um modo de nós agir diante dos problemas. Então, não chame a Deus para falar dos seus problemas, mas fale diretamente com o problema. É assim que Deus ensinou em toda a história bíblica. Eu sempre menciono, né, quando Moisés se depara ali diante do Mar Vermelho, e ele chamou Deus ali, ele começou a clamar e dizer, Senhor, né, nos ajude, e agora, o que eu faço? E Deus diz assim, Moisés, por que você está clamando a mim? Diga,
ao problema. Fala você, você pode. Deus nos deu a fala, este poder, que é a palavra. A palavra é o Espírito de Deus dado ao ser humano. A palavra é o próprio Jesus que encarnou, a própria palavra veio, essa palavra que é viva, ela se encarnou ali em Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo veio ensinando. Tem uma passagem muito bonita. Eu não vou estar abrindo, mas lá no livro de Marcos, capítulo 4, verso 40, essa palavra Jesus Cristo, de propósito, eles entraram num barquinho e Jesus foi dormir. E ele sabia que viria ali uma tempestade e Jesus já estava ali nessa escola de aprendizado, ali ensinando. Os discípulos estavam ali como alunos, mas ainda eles não tinham aprendido. E aqueles discípulos ali, aqueles homens que estavam com Jesus no barco, naquela tempestade, eles se esqueceram que eles podiam falar com a tempestade. E eles também dizem assim: Jesus, Senhor, Senhor, o Senhor não se importa que nós perecemos, que nós vamos morrer nessa tempestade? Aí Jesus, ele levanta, vai lá e diz ao vento: acalma-te. E quando aquele vento se acalmou, que eles viram que o vento deu ouvido à palavra viva que nós temos, você tem, Jesus olha para eles e diz assim: por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé para falar ao problema? É isso que Jesus estava dizendo. Leia lá Marcos 4:40. Por que sois ainda tão tímido? Por que vocês não têm coragem, né? Em outras, o que é o contrário da timidez? É ter coragem de falar com o problema. Nós achamos isso muitas das vezes estranho, né? E Jesus não achava isso estranho e ele sempre ensinou. Diz assim que a sogra de Pedro estava lá febril e Jesus ele chega naquele lugar. E ali Jesus, ele falou com a febre. Ele falou com a febre. Ele falou com o espírito mudo e surdo que estava no homem. Ele falava com a tempestade, ele falava com o vento. E a todo tempo Jesus estava ali ensinando. Também aqui estou me lembrando lá do livro de Ezequiel, no capítulo 37, onde o Espírito de Deus ali estava ensinando. Eu vou ler um pouquinho para você ver que lindo. Veio sobre mim a mão do Senhor e me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles e era numeroso sobre a face do vale. E os ossos estavam sequíssimos. E o Espírito de Deus ali disse, né, para Ezequiel: Ezequiel, porventura viverão esses ossos? E ele disse assim: Senhor Jeová, tu sabes. Olha só. Então ele disse lá para Ezequiel: fale, né? Profetize sobre esses ossos. Dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O Senhor, ele deu autoridade para nós falar. E ali quando o Espírito de Deus leva Ezequiel naquele vale, ele começa ali a rodear em volta daqueles ossos secos. Imagina você lá e o Espírito falando ao seu coração: você acredita que esses ossos pode levantar e viver? Ele diz: o Senhor que sabe. Ele diz assim: diga a ele, diga aos ossos para eles reviver.
Olha só. Aí ele deu ouvidos, né? 37:7 fala assim, ó. Então eu falei, né? Então profetizei como me deu ordem. Deus deu ordem, ele ensinando, né? E houve um ruído enquanto eu profetizava. Profetizar é falar, tá bom? E eis que se fez um reboliço e ossos se ajuntaram com os ossos. E olhei, eis que cresceram nervo sobre ele, e cresceu carne, e estendeu pele sobre ele por cima, mas não havia ainda neles espírito. E aí o Senhor disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz assim ao espírito: assim diz o Senhor: vem dos quatro ventos, o espírito, assopra sobre os mortos para que viva. E então profetizei, como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Olha só. Então ali naquela escola do Espírito Santo, o Espírito de Deus falando com Ezequiel, e assim a todo tempo. É esse o ensino que eu tenho dado aqui para você. Falar ao problema e não clamar a Deus por causa do problema que está em você. Seja a ordem que for, seja o que for que estiver ocorrendo na sua vida, fale ao problema, dê ordem ao problema. Dê ordem e acredita na ordem que você está dando. Deus, quando ele colocou ali Adão e Eva na terra, ele disse que lhe daria ali autoridade para que eles, os animais, obedecessem ali a voz, a palavra que saía ali. Para que quando Adão desse ordem aos animais, eles obedecessem a ele. E não é diferente. A palavra ela não muda. A palavra ela continua. A vitória que vai nos ajudar a vencer o mundo é a nossa fé. E Deus, ele não nos deu o espírito de medo, mas nos deu um espírito de ousadia e não de timidez para falar aos problemas. Então não fique chorando, não fique reclamando, mas aprenda a falar. Acredite, dê um crédito, experimenta dar um crédito nesses ensinos do Mestre Jesus. A consciência única, o Deus eterno, todo poder, a palavra viva, a própria palavra se fez carne e habitou na terra entre os homens para nos ensinar. Houve homens ousados na face da terra. Em 1 Reis 17, 1. 1 Reis 17, 1. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. 1 Reis, capítulo 17, para você ver o que é a ousadia de um homem. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha só. Elias disse assim, ó, não vai haver chuva, segundo a minha palavra. E como é o próprio Deus que ordena que nós façamos isso, com certeza ele vai velar em cumprir. Logo em seguida diz assim: depois disso, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui
e vai ao oriente, esconder-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro que tenho ordenado aos corvos, e que ali te sustente, porque a água ia acabar. E Deus iria ele enviar Elias à beira do ribeiro para que corvos viessem trazer água e pão, porque agora o próprio Deus ordenaria isto aos corvos. Deus ali daria ordem aos corvos para levar. Olha só que linda. Então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro também se secou, porque não havia tido chuva sobre a terra, porque ele mesmo ali profetizou e declarou que não haveria abrir. E Deus vela em cumprir a palavra que sai da nossa boca, porque o próprio Deus nos ensinou. Quantas das vezes nós, lendo a palavra de Deus, diz assim, ó, e isso ocorreu para que se cumprisse o que o profeta Isaías disse. E isso ocorreu para cumprir o que fulano de tal disse. E isso aconteceu para cumprir o que Davi disse. E também, e isso aconteceu para cumprir o que eu disse. Sim, o que eu mesmo, Marizanata, disse. Um dia, eu disse assim, a minha casa será chamada casa de oração. Eu falei isso mais ou menos no ano de 2004, 2005, por aí. E essa palavra se cumpriu aqui nessa casa. Quando eu disse que a minha casa seria chamada casa de oração, e eu escrevi, eu tenho escrito nesse projeto de vida que eu fiz, num momento de fé, chegou um dia aqui nessa casa, num salão que eu tenho, 2 homens e disse assim, que gostaria de alugar o meu salão. E eu disse assim, mas alugar para quê? Eles disseram assim, ó, a gente está abrindo uma igreja. E eu disse assim, qual igreja? Qual o nome da igreja? Eles disseram assim, ó, casa de oração. E aqui é a minha casa, é meu. E ali eu levei o projeto para eles verem, porque eu tinha certeza que naquele dia se cumpria a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é muito linda. Deixa eu abrir para você aqui em Lucas, só para encerrar, senão fica muito longo os vídeos. Mateus, Marcos, Lucas capítulo 4. Lucas 4, deixa eu achar aqui, 4:21. Olha só. Eu vou começar para você entender. 4:16 eu vou ler. E vou ler até o 21, um pouquinho mais até. Diz assim, ó. Jesus chegou neste lugar. E Jesus, chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar liberdades aos cativos, conceder a restauração e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando ele o livro, devolveu ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilharam desta palavra de graça que saíram da boca e diziam: Não é este o filho de José? E essa palavra
que Jesus disse que leu para se cumprir foi Isaías, que disse lá no Isaías capítulo 61, onde ele diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, dar liberdade aos cativos. Olha só. Então, quando Isaías falou, muitos anos, estudiosos dizem que foi 700 e tantos anos antes da vinda de Cristo na Terra. Isaías, ele disse isso ali. E isso Jesus leu aqui no livro de Marcos, na vinda de Jesus à Terra. Ele leu e disse que é para se cumprir o que disse o profeta Isaías. Também quando Isaías diz assim, um menino nos nasceu. Isaías, ele falou no presente momento, um menino, não, ele não disse assim, um menino irá nascer. Não, porque Isaías estava falando uma situação que iria acontecer há muitos anos, 700 e tantos anos depois. E Isaías diz, um menino nos nasceu. Ele estava falando de Jesus Cristo, mas ele já estava falando no presente momento. Ele estava chamando uma existência daquilo que não era, como se já fosse. Então eu quero que com mais essa mensagem, você faça o uso da palavra da melhor forma. Não clame a Deus mais, não reclame pelos problemas, não clame a Ele, não grite a Ele no momento das situações difíceis, mas dê ordem ao problema. É isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Em toda a Sagrada Escritura, em toda, né? Lá na figueira também, ele fala, se você tiver fé, você dirá a ele, muda daqui para lá. E se você não duvidar em teu coração, mas crê que se fará aquilo que tu diz, assim será feito. Tá bom? Fiquem todos com Deus, até a próxima. Se inscreva no canal, até mais e bye, bye. Boa sorte aí, tá?